entrando o resto. Olá, bom dia. Bom dia, bem-vindos. Bem-vindos a este webinar. Bem-vindos ao futuro. O meu nome é Márcia Parreira, eu faço parte do Grupo Sresco, integro o Departamento de Recursos Humanos do Grupo Sresco. A F5IT, que é a grande dinamizadora deste webinar, é uma das empresas que faz parte do grupo em Portugal. É uma empresa especializada na análise e desenvolvimento personalizado de soluções de gestão empresarial, da qual o produto Sapiens faz parte. Eu gostaria que vocês tivessem a percepção que hoje vamos falar sobre o futuro dos recursos humanos e sobre o papel essencial da tecnologia neste futuro. Vamos falar também de partilha de tendências e desafios atuais dos recursos humanos, vamos discutir o impacto da digitalização nos novos métodos de trabalho. Vamos apresentar soluções práticas que estão integradas no programa For Sapiens. Vamos promover troca de experiências, mas teremos, obviamente, sempre o foco em como preparar os recursos humanos para o futuro. Para tal, vamos ter aqui algumas pessoas no painel, nomeadamente os convidados da CPC IT for All, que é uma empresa que nasceu para criar soluções de recursos humanos, que tem um foco essencial nas soluções de recursos humanos, de desenvolvimento e suporte de soluções, nomeadamente Lina Pimenta, que é a administradora da Direção de Solução de Recursos Humanos, e também Guilherme Rego, que é um dos consultores do RH for Sapiens. E teremos também, enquanto cliente, Sofia Silva, que é responsável do Departamento de Recursos Humanos do Banco Invest. Para vos contextualizar, o objetivo do webinar é essencialmente falarmos sobre posições estratégicas, alterar aqui nesta nossa premissa inicial do que é a evolução dos recursos humanos. E nós, recursos humanos, passámos de ter uma função administrativa para estarmos num enfoque mais estratégico. Passámos de uma fase em que não havia integração da digitalização para termos esta necessidade específica de acompanhar o movimento das tecnologias e de começarmos a trabalhar com um objetivo de aumento de eficiência e melhorar naturalmente a qualidade da informação que nós, recursos humanos, transmitimos e temos. Temos também a percepção de que esta tecnologia For Sapiens nos pode auxiliar não somente nos processos de alteração estratégica de função administrativa para uma função mais digital, não somente do foco em tarefa para o foco da experiência, mas temos também a percepção de que esta solução vem trazer um processo de aceleramento, de velocidade, de acompanhamento destas automações e da gestão da transformação digital estratégica. É nossa intenção falarmos sobre as questões dos principais desafios da função de recursos humanos, nomeadamente os desafios que se poderão se estender à função da digitalização de processos, da atração e retenção de talentos. A questão da transparência salarial também será aqui colocada em enfoque e naturalmente, a questão da integração da inteligência artificial nos novos métodos de trabalho que serão introduzidos ou que estão a ser introduzidos nos departamentos. Vamos falar também das tendências-chave que estão a moldar o futuro. Lá está, uma vez mais, e não descurando esta parte, é a automação dos processos, a questão da gestão das métricas, porque, obviamente, tendo métricas atualizadas e sempre atempadamente colocadas aos recursos humanos, nós podemos tomar decisões baseadas em dados, em factos, e isto vai nos permitir fazer uma operacionalização e uma gestão mais eficaz dos nossos departamentos e das nossas pessoas, naturalmente. Vamos também falar aqui de um aspecto muito importante que tem a ver com a experiência do colaborador, que é um enfoque essencial. Passamos de ter um colaborador passivo
para termos um colaborador ativo na gestão dos seus próprios recursos, das suas próprias necessidades, uma comunicação que se faz atempadamente e continuadamente, e do facto de naturalmente termos aqui depois um coworker que será a inteligência artificial. A inteligência artificial como parceiro do departamento, em que vai auxiliar toda a comunicação interna, toda a gestão de processos, toda a atualização de informação, e trará, obviamente, uma eficiência e uma consistência aos recursos humanos que, que é necessária, naturalmente, porque o futuro é hoje. E, obviamente, a expressão não é minha, a expressão é de um comunicador dos mídia, mas o que é facto é que somos nós, departamento, que estamos a sentir estas transformações e esta necessidade de nos atualizarmos. A plataforma RH for Sapiens vai auxiliar-nos neste processo, oferece módulos interligados para gestão centralizada e segura das informações dos colaboradores, é operacional, é eficaz e é um suporte estratégico que nos poderá permitir fazer um enfoque mais estratégico e menos administrativo, mais dinâmico e menos centralizado na tarefa. Para tal, hoje, como vos disse, vamos ter aqui a apresentação da parte do Guilherme, que fará a demonstração da solução RH for Sapiens, e após a apresentação de Guilherme, vamos abrir um debate com a Lina, da CPC IT for All, e também da Ana, Ana Sofia, que fará a parte de cliente da Banco Invest. Para tal, dou as boas-vindas ao Guilherme. Ora, obrigado, Márcia. Muito bom dia a todos. Eu sou o Guilherme, sou consultor da CPC IT for All. Portanto, e estou aqui hoje também para vos apresentar aquilo que é a solução RH for Sapiens e as suas principais novidades, também para vocês conseguirem dar resposta às novas abordagens de gestão dos recursos humanos. Pronto, nos próximos minutos vamos aqui falar então do RH for Sapiens e as suas principais vantagens, também algumas funcionalidades daquilo que é o nosso portal do colaborador, da inteligência artificial ao serviço dos recursos humanos, onde temos um chatbot integrado dentro do portal, e também de um tema cada vez mais relevante nas organizações, que é a transparência salarial. Passado então ao RH for Sapiens. Esta é uma solução integrada de gestão de recursos humanos, que é composta por vários módulos. Destacamos, primeiro, esta é uma solução que tem uma área core, onde é feita toda a configuração do sistema e por cima desta camada core existem vários módulos. O módulo de capital humano e de ciclo de pagamento, o módulo de gestão de tempos, de gestão de formação e de e-learning, e também da avaliação de desempenho e um módulo de recrutamento e seleção com uma componente de ATS, um Applicant Tracking System. Sobre todos estes módulos, temos ainda um portal de colaborador, numa ótica de colaborador e também de liderança, e uma aplicação mobile, tanto para Android e iOS, para complementar todos estes módulos. Passando, pronto. Como principais vantagens da nossa plataforma, destacamos o facto de existir um colaborador único dentro de todos os módulos, evitando redundância de informação, ser uma solução multi-empresa e multi-idioma e também permitir a automatização de processos. Dentro da automatização de processos, destacamos aqui alguns exemplos. O onboarding do colaborador, onde podemos tornar digital todo o processo de admissão de um novo colaborador na nossa organização, a monitorização de renovação de contratos e também a monitorização da continuidade do colaborador após o fim do seu período experimental. Para automatizarmos os processos, na nossa solução, temos que definir uma estrutura organizacional, definir os diferentes níveis de aprovação que possam existir e depois parametrizarmos os workflows dos diferentes processos. Por fim, apenas precisamos de associar os colaboradores à estrutura organizacional e depois atribuirmos os diferentes níveis de hierarquia aos utilizadores que estejam na estrutura. Passando agora então ao portal do colaborador.
Esta será a página inicial do portal. Ela é dividida em três grandes áreas. Uma área de notificações, onde o utilizador consegue verificar todos os processos no qual tem que realizar alguma ação. Uma área de notícias de newsletters, que permite facilitar a comunicação com o colaborador. E também uma área de acessos rápidos, tanto numa ótica de colaborador como numa ótica de liderança. Passado então aqui às opções de colaborador, apresentamos aqui, por exemplo, a nossa opção do plano de férias, onde é possível ao colaborador gerir todo o seu plano de férias e fazer alterações. Consegue também consultar as férias dos colegas, sendo mais fácil a marcação de férias dentro da mesma equipa para evitar sobreposições. Temos também uma opção que permite ao colaborador visualizar as suas formações, as formações que realizou, consegue extrair certificados, consegue também responder a um formulário onde vai avaliar a formação que fez, consegue também consultar anexos que nós disponibilizemos e também marcar presença nas ações de formação que realizou. Temos também a opção que permite aos colaboradores fazerem a sua autoavaliação, pré-parametrizada no módulo de back-office. Ele aqui consegue verificar quais é que são os objetivos e o seu cumprimento e também avaliar as suas competências. Dentro do portal do colaborador, temos também uma opção de e-learning, onde o colaborador consegue responder, consegue visualizar vários cursos que sejam disponibilizados. Ele aqui consegue, lá está, visualizar conteúdos e também consegue, após o fim do curso, responder a um questionário, para poder, por exemplo, ser avaliado. Temos ainda também uma opção de inquéritos, onde conseguimos centralizar no portal do colaborador todos os inquéritos que consideremos necessários de fazer à população de colaboradores. Aqui temos, por exemplo, um inquérito de clima organizacional, mas poderíamos colocar todo e qualquer inquérito que consideremos necessário. Por fim, dentro das opções de colaborador, destacamos também a nossa opção da felicidade, que traz aqui um pouco da gamificação para o nosso portal. É um medidor de humor, e permite também atribuir medalhas de mérito aos colaboradores, aos colaboradores e entre colaboradores. Dentro do portal, passando agora então às opções de liderança, destacamos as opções de plano de férias de equipa, onde um gestor consegue visualizar os períodos de férias dos seus colaboradores e também de forma fácil, com uma escala de cores, verificar eventuais sobreposições. Temos também a formação da equipa, que permite ao gestor visualizar todas as ações de formação que a sua equipa realizou e também fazer uma avaliação do impacto que essa formação teve no desempenho desse colaborador, portanto, através também de um formulário. E, por fim, temos ainda a opção de avaliação de equipa, que permite à chefia fazer a avaliação do seu colaborador. Ele aqui consegue avaliar o seu desempenho, tanto através de competências como de objetivos. Ainda dentro do portal do colaborador, importa destacar uma das funcionalidades mais recentes, enquadrada na transformação digital dos RH, que é um chatbot. Esta é uma das funcionalidades mais recentes do nosso portal, enquadrada na transformação digital, e anunciamos como principais vantagens o facto de facilitar o acesso à informação interna da organização, permitindo obter respostas rápidas através de linguagem natural quando o colaborador as coloca. Ele é baseado na tecnologia de ChatGPT e responde com base nos documentos oficiais que a organização disponibiliza. Assim, conseguimos garantir rigor, consistência e também fiabilidade das respostas que o chatbot apresenta. Conseguimos, assim, diminuir o tempo gasto tanto na procura de respostas pelo colaborador, como na procura de respostas pelas equipas de recursos humanos naquilo que é o nosso dia a dia. Vamos ver então agora aqui alguns exemplos do chat em funcionamento. A documentação de base é o código do trabalho, e, por exemplo, se nós perguntarmos
ao chat que tenho um contrato sem termo, qual é que vai ser a duração do meu período experimental. Vamos enviar a resposta para o chat. Pronto. E ele agora o que vai fazer é, vai recepcionar a pergunta, vai analisar a mesma e depois vai-nos devolver uma resposta com base, lá está, na documentação que nós previamente disponibilizamos. Ele vai estar aqui a pensar um bocadinho. Pronto. E quase instantaneamente vai-nos dar a indicação de que o período experimental para a generalidade dos trabalhadores é de 90 dias. Se, por exemplo, perguntarmos quantos dias de férias é que tenho direito por ano, ele vai-nos aqui também responder e vai-nos, por exemplo, dar a indicação que lá está, temos direito a 22 dias úteis de férias por ano. Se, por exemplo, perguntarmos uma resposta, fizermos uma questão que não tem suporte documental, garantindo a fiabilidade, o chat vai nos indicar que não existe suporte para essa questão. Por exemplo, como está o tempo hoje no Porto, algo que é impossível de existir no Código do Trabalho, ele vai nos indicar, lá está, que não existe suporte documental para esta questão nos documentos fornecidos. Falando agora do nosso último tema, a transparência salarial. Esta é uma exigência legal que foi implementada, tanto pela legislação europeia como pela legislação portuguesa, que vem dar um reforço ao princípio de salário igual para trabalho igual. Esta transparência salarial pode ser vista, tanto da perspectiva do colaborador, onde ele vai permitir vai conseguir ter acesso aos níveis salariais médios dos trabalhadores que têm a mesma categoria e função equivalente, e também da perspectiva da empresa, que vai ter que fazer uma monitorização contínua de eventuais disparidades salariais entre homens e mulheres, entre que tenham categorias e funções equivalentes, que sejam superiores a 5% sem existir uma justificação objetiva. Existem várias formas de implementar estas normativas. Aqui no RH for Sapiens nós propomos a seguinte solução. Na ótica do colaborador, a disponibilização de um descritivo funcional previamente carregado, onde o colaborador vai conseguir ter acesso aos dados que a legislação obriga, nomeadamente ao descritivo da sua função. Vamos ver aqui um exemplo do documento. Temos aqui o descritivo da função, qual a sua banda salarial, ou seja, o intervalo de remunerações em que ele se encontra, e também qual o seu catálogo de competências, de forma a ele perceber em onde é que ele se enquadra dentro da sua função. Da ótica da empresa, disponibilizamos um utilitário aqui na área de reporting, que tem o nome de transparência salarial, onde vamos poder aqui, filtrar a informação de remuneração por ano e mês, e aqui vamos ter acesso a um Excel que nos vai permitir fazer então as análises e monitorizar os diferentes dados que esta legislação nos obriga. Este utilitário vai ser dividido em três folhas. Uma primeira, onde vamos poder visualizar todos os colaboradores que estão a ser analisados, a função e categoria, qual o seu tipo de contrato e a sua antiguidade, qual as suas remunerações e o seu total e a sua carga horária, e por fim vamos ter uma folha que analisa o gap salarial, apresenta-nos a média de remunerações das mulheres e a média de remuneração dos homens, e depois, se existe, qual a percentagem de diferença por par de categoria e função. No final, temos uma folha de auditoria que nos permite então visualizar se existe efetivamente um gap e depois indicarmos uma justificação objetiva para existir esta diferença. Aqui nesta folha é possível ainda definirmos qual o plano de ação para mitigar esta diferença e também indicarmos o responsável para implementar esse plano de ação e a data de revisão, se o plano de ação for revisto. Muito obrigado, espero que tenham gostado
e passo agora então a palavra à Márcia. Obrigada, Guilherme. Eu tenho aqui alguns pontos a reter, naturalmente, enquanto colaboradora. Acho super interessante que esta ferramenta me auxilie a colocar questões diretamente e ter as respostas baseadas, obviamente, em suportes fidedignos e que me possam transmitir aqui alguma confiança na resposta. Enquanto gestora de recursos humanos, para mim é importante reter aqui a possibilidade de ter uma ferramenta que integre e otimize processos e alinhe estratégias para depois poder fazer reportes sobre questões ligadas à transparência salarial ou outras situações que possam eventualmente ser interessantes e importantes. Passe esta fase de demonstração, eu acho que é interessante avançarmos para podermos ter aqui a abertura ao debate, para esclarecer aqui algumas dúvidas e falarmos sobre o que é este futuro e quais são estas tendências e como é que os recursos humanos estão efetivamente a mudar. Para isso, eu colocava aqui uma questão diretamente à Ana Sofia Pimenta. Sim, Ana Sofia Silva, perdão, sobre quais são as maiores mudanças que observou na gestão de recursos humanos nos últimos anos. Quais são os desafios mais comuns que encontra hoje na sua organização? Antes de mais, bom dia. Portanto, a principal mudança que se observa é efetivamente estarmos, portanto, a área de RH deixar de ser vista como uma área meramente administrativa para assumir um papel mais estratégico. Hoje em dia já se fala muito mais da experiência do colaborador, da retenção de talento, do bem-estar das equipas, coisa que há uns anos atrás, ou no meu início de carreira pelo menos, não era tema sequer. Portanto, continuam a existir desafios, sobretudo na atração e na retenção de talento, também agora na adaptação a esta transformação digital, mas, portanto, as equipas de recursos humanos têm hoje uma oportunidade muito maior para criar impacto no negócio e nas pessoas do que antes, que éramos vistos como uma área mais administrativa. Uhum. Porque passámos de uma fase menos estratégica para termos uma vida mais facilitada em termos de gestão da tarefa e agora termos a oportunidade de elevar a nossa função. Exato, e canalizar o nosso tempo mais para a vertente mais estratégica. Uhum, uhum. E quais são os desafios que encontra nesta função que se abre para o departamento? Portanto, os desafios principais são aqui começar, portanto, por preparar bem a equipa ou as equipas para a mudança e para a implementação das novas ferramentas. Portanto, perceber aqui as necessidades da equipa, as necessidades da organização também, antes da implementação em si, principalmente preparar aqui bem a equipa e perceber o que é pretendido, da ferramenta, o que é que a ferramenta ou as ferramentas nos devem dar, qual é que é o objetivo final. Obrigada, Sofia. Lina, para si, que tendências é que estão a marcar a evolução das soluções de recursos humanos? Bom dia a todos. As tendências são as seguintes. O que nós achamos, nós que desenvolvemos e analisamos soluções de recursos humanos, é que as soluções de recursos humanos estão a evoluir de uma forma muito rápida. E estão a evoluir de uma forma muito rápida, isto deve-se a vários fatores. E estes fatores são aqueles fatores que estão a marcar a evolução das soluções. O principal, sem dúvida, é a inteligência artificial. Uma grande tendência são os assistentes virtuais que respondem a perguntas colocadas pelos colaboradores, mas também pelos recursos humanos. Há aqui também um tema muito importante e que é importante colocarmos nas nossas soluções, que é incluir componentes de IA com sistemas de multi-agentes para permitir automatizar os processos. Isto é fundamental. Outro fator é a automação dos próprios processos. Então, damos como exemplo tornar digital toda a parte do onboarding, do offboarding. Por exemplo, também o fluxo de aprovação automática nos processos, as notificações automáticas. Outro fator,
experiência de colaborador é fundamental. É fundamental uma boa experiência de colaborador junto das ferramentas de RH. E para isso, o que é que nós temos que fazer? Temos que disponibilizar plataformas integradas na solução que simplificam esta integração e interação entre os RHs e os colaboradores. Então, há disponibilização dos portais, agora os portais inteligentes e as apps mobile. Também é fundamental sabermos sempre o que é que os colaboradores acham dos recursos humanos e acham da empresa. Para isso, é fundamental termos sempre a recolha contínua dos feedbacks dos colaboradores a partir de quê? De inquéritos rápidos e fáceis de preencher. Outro fator é a aprendizagem contínua. Cada vez mais os colaboradores querem saber mais e melhor, mas as lideranças também querem ter equipas que sejam capazes e bem formadas. Então, é mesmo fundamental embebermos dentro da aplicação de recursos humanos, dentro da solução, plataformas de e-learning. O Guilherme apresentou há pouco essa plataforma no portal do colaborador, embebida mesmo na solução e no nosso portal. Depois, outro fator muito falado, importantíssimo, o bem-estar e a saúde mental. É preciso monitorizar, os recursos humanos têm que o fazer, o quê? O envolvimento e a satisfação dos colaboradores. Para isso é importante apostarmos em processos que medem o humor, o bem-estar, a felicidade, mas também o reconhecimento e o mérito. E por fim, vamos falar da tão falada transparência salarial. Além de uma imposição legal, é uma aposta nas empresas e nos recursos humanos. Mulheres e homens que desempenham a mesma função devem ganhar o mesmo vencimento, devem ter o mesmo vencimento. Então nós temos que ser transparentes, então temos que mostrar e apresentar essa transparência aos colaboradores. E então, o que é que eles têm? Têm que ter acesso ao seu descritivo funcional, às suas funções, à sua competência, mas também aos seus vencimentos e para isso apresentamos sempre a banda salarial. Então, e na ótica das empresas? As empresas têm que ter ferramentas para monitorizar tudo isto, não é? Então tem que ser ferramentas ágeis, de forma simples. Identifiquem os gaps e façam que esses sejam corrigidos rapidamente. Assim, resumindo isto que eu estive a falar, estas para nós são as principais tendências e aquelas que estão a marcar a evolução dos recursos humanos e principalmente a evolução do nosso RH for Sapiens. Muito obrigada. Obrigada, Lina. A Lina falou da experiência do colaborador nesta exposição, nesta questão, e eu gostaria que a Ana Sofia nos desse um overview do que é que acha que mudou na relação entre colaboradores e Departamento de Recursos Humanos com a digitalização dos processos. Bom, nós estamos agora a implementar o portal do colaborador, o RH for Sapiens, e uma das maiores vantagens é perceber que as pessoas vão deixar de depender de e-mails ou de um e-mail para resolver algo tão simples como pedir uma declaração ou consultar algum tipo de informação. Portanto, essa informação estará à partida logo ali disponível para o colaborador. Portanto, cada vez mais as pessoas conseguem aceder à informação de que precisam sem dependerem totalmente da equipa de recursos humanos para aceder à informação muito, muito simples. No nosso caso, então, estamos a implementar o portal do colaborador e já conseguimos perceber o impacto positivo que isso pode trazer, principalmente na questão da comunicação interna e na disponibilização num único sítio de toda a informação que é necessária ao colaborador, nomeadamente em termos de procedimentos internos. Portanto, estará tudo compilado num único sítio. Isto facilita não só a vida do colaborador, mas também a nossa, enquanto equipa de recursos humanos. Lá está, como eu disse na primeira intervenção, para dedicarmos mais tempo a outro tipo de situações e mesmo ao contacto com as pessoas. Uhum. Obrigada. Dentro desta questão ligada à inteligência artificial, eu gostava que a Lina nos esclarecesse muito sucintamente que benefícios concretos é que pode trazer um chatbot com a inteligência artificial para os colaboradores e para as equipas de recursos humanos.
Eu vou falar do seguinte, antes de chegar mesmo ao chatbot. Porquê? Nós incluímos, na nossa ferramenta, nós incluímos o chatbot dentro do portal do colaborador, porque isso teria que ser o ponto de acesso. E isso é importante porque os colaboradores estavam habituados, inicialmente, a quê? A uma ferramenta do portal do colaborador muito focada em processos e processos administrativos. Eles consultavam os seus recibos, pediam férias, pediam para atualizar dados e pouco mais. Então nós tivemos que dar o salto e fazer que o nosso portal colaborador deixasse de ser um portal administrativo e passasse a um portal em que fosse refletido todo o ciclo de vida do colaborador. Então nós incluímos as comunicações internas, o desenvolvimento profissional com acesso à formação, aos cursos em e-learning, também a gestão de desempenho, o bem-estar com o modo da felicidade e a colaboração do colaborador e a autonomia do colaborador através das declarações automáticas. E então aqui veio o chat. Nós quisemos tornar este portal um portal inteligente. Então, o que é que nós fizemos? Criámos o chat com tecnologia, conforme o Guilherme já apresentou previamente, e é fundamental o colaborador sentir autonomia e ter um chat ali, um utilitário, que durante 24 horas responde às suas questões. E responde a questões como, rapidamente, eu quero saber questões relacionadas com a empresa, questões relacionadas com, por exemplo, toda a parte de legislação, e eu pergunto, a ferramenta recolhe a minha pergunta, analisa e dá uma resposta de uma forma muito rápida e de uma forma autónoma. Isto, sem dúvida, é um grande benefício para todos. É para o colaborador, é também para os recursos humanos. E daí nós dizemos que nós transformamos o nosso portal de colaborador tão administrativo num portal e numa plataforma digital que liga os colaboradores aos recursos humanos, mas de uma forma inteligente. É esta a minha visão. Obrigada, Lina. Ana, vê a inteligência artificial como uma oportunidade ou como um desafio para as equipas de recursos humanos? Bem, sem dúvida é uma oportunidade por tudo aquilo que já fomos dizendo ao longo deste debate. No entanto, numa fase inicial, numa fase de adaptação, é também um desafio, obviamente. Mas na minha perspectiva, a inteligência artificial, como já fomos dizendo, tem aqui o potencial para simplificar as tarefas mais repetitivas, mais administrativas, portanto, e melhorar a forma como comunicamos com os colaboradores. E pronto, e novamente permitirá então que nós, equipas de recursos humanos, dediquemos mais tempo a outro tipo de tarefas, nomeadamente, portanto, à questão do desenvolvimento de talento, à experiência do colaborador, ao apoio às lideranças, aquilo que já fomos dizendo ao longo desta conversa, que até agora era muito mais canalizado para a questão da gestão de férias, gestão contratual, todo o foco mais administrativo. Uhum. Eu percebo, enquanto equipa de RH, compreendo que é um desafio, mas essencialmente será efetivamente uma oportunidade. Eu questiono também como é que se gerem estes desafios com o colaborador, porque há colaboradores que vão aceitar em absoluto e vão compreender em absoluto esta abertura ao chat, ao chatbot, vão ter esta capacidade de compreender que vão ter um portal mais na ótica do self-service, mas depois temos outros que vão ficar muito reticentes e vão olhar para isto não como uma oportunidade, mas como algo não gosto de mudanças, eu prefiro o serviço mais administrativo. O que é que parte de nós, de equipas de RH, para chegar até estes colaboradores mais resistentes à mudança? O que é que nós podemos fazer para desbloquear este desafio? Eu acho que a principal coisa a fazer, digamos assim, é, é garantir e é provar que funciona. Portanto, que aquilo é um benefício para nós na utilização no dia a dia. Portanto, a primeira imagem que passamos daquela utilização
é relevante e é importantíssimo que funcione numa primeira utilização, numa primeira demonstração aos colaboradores. Acho que a partir daí a visão que as pessoas têm vai mudando, porque obviamente se numa primeira abordagem utilizamos uma ferramenta que tem erros e que não funciona, isso só vai descredibilizar ainda mais portanto, a aplicação, a ferramenta, e fazer ainda com que a resistência à mudança seja maior. Portanto, aqui uma boa preparação inicial, e demonstrar que funciona e que é um bom ponto no nosso dia a dia e que melhorará o dia a dia e facilitará as nossas tarefas. Uhum. E se pudesse dar um conselho a uma empresa que está agora a iniciar a sua transformação digital nos recursos humanos, qual seria esse conselho? Um bocadinho de encontro àquilo que eu já disse, começaria exatamente pelas pessoas e por preparar bem a mudança, implementando aqui as novas ferramentas de uma forma portanto, gradual. Diria que é importante perceber primeiro quais é que são as necessidades da organização, as necessidades dos colaboradores, antes de pensarmos na tecnologia e na implementação da tecnologia em si. Todos sabemos que a tecnologia facilita, obviamente, o nosso dia a dia, mas o sucesso da utilização da tecnologia depende sempre da forma como as pessoas a vão utilizar, não é? Portanto, gerir aqui a resistência à mudança é um fator crítico e preponderante na implementação. Portanto, acima de tudo, tentar não implementar tudo ao mesmo tempo, ir testando, ir ouvindo os utilizadores das ferramentas. Então, diria que é uma abordagem mais segura e eficaz do que uma implementação demasiado rápida, que provavelmente gerará aqui uma resistência à mudança e aumentará a probabilidade de riscos. Portanto, é garantir aqui a credibilidade das novas ferramentas junto dos utilizadores. Obrigada, Lina. Perdão, obrigada, Ana. Passo à Lina. Eu gostaria de perceber como é que a Lina imagina os recursos humanos daqui a 3, 4, 5 anos. O que é que procura atualmente, o que é que as empresas procuram atualmente quando falamos de experiência do colaborador na sua ótica? Bem, é uma pergunta, uma questão muito pertinente, porque nós temos que pensar daqui a 5 anos, nós empresas que desenvolvemos software de recursos humanos, nós aqui na CPC for All temos pessoas dedicadas sempre a isto, a pensar na evolução do produto, nas tendências, mas também a pensar o que é que vai ser daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, porque temos que antecipar todas estas mudanças, temos especialistas mesmo nesta área. Então, o que é que nós pensamos relativamente às mudanças dos recursos humanos e do software daqui a uns anos? E se calhar vou buscar um bocadinho nesta primeira frase. Nós achamos que os recursos humanos em si não vão mudar muito na sua missão. O que vai mudar é na sua forma de trabalhar. A sua forma de trabalhar vai ser completamente diferente. Então temos que pensar a combinação de inteligência artificial, automação e o maior foco na experiência do colaborador vai automatizar os processos. O que é que vai fazer? Vai tornar, e as soluções terão que ser assim, transformar tarefas que eram meramente operacionais em tarefas que vão ser completamente automatizadas. E então, o que é que vão fazer? Permitir que os RHs se concentrem mais na estratégia e nas pessoas. Só que há aqui uma coisa, a tecnologia nunca, na nossa ótica, vai substituir o fator humano em algumas áreas, como por exemplo, na gestão de conflitos, na negociação, na cultura da empresa, na tomada de decisões mais complexas e numa coisa muito importante que é na empatia e no acompanhamento dos colaboradores. Os recursos humanos vão mudar, sim, vão deixar de ter uma função tão administrativa e vão ter ainda mais um papel ainda mais estratégico nas empresas. Agora, qual é o grande desafio? O grande desafio não vamos substituir os recursos humanos por tecnologia. Vamos todos que aprender a combinar ambos de uma forma ética e eficaz. Então, nas soluções essas vão mudar muito, porque nós vamos deixar de ter soluções que têm uma função de
mais registro de informação e de análise de informação para sistemas que analisam, recomendam e executam ações. Então, nós vamos passar de soluções e a nossa tendência no RH4 Sapiens é passar uma solução que nós chamamos Sistema de Gestão de Recursos Humanos para uma plataforma inteligente de apoio à decisão e à execução. E é este o grande salto, é isto que nós vemos, como nós vemos no nosso RH4 Sapiens e como nós vemos os recursos humanos daqui a 3 ou 5 anos. Ok, obrigada a ambas. Eu abro agora a possibilidade de resposta a questões que possam aparecer via chat, para promovermos aqui a participação provável de pessoas que tenham algumas dúvidas ou que queiram fazer ou tecer algum comentário sobre o webinar e sobre a temática. Deixe-me ver se temos questões. Não, não temos questões de todo. Ok, então, não havendo questões, nós vamos fechar o nosso debate e vamos fechar a nossa apresentação. Eu acho que a mensagem-chave a reter tem a ver essencialmente com o facto de termos aqui um software que nos permite assumir, enquanto Departamento de Recursos Humanos, naturalmente, um papel cada vez mais estratégico nas organizações modernas e influenciar decisões fundamentais. Vemos também a tecnologia aqui como uma facilitadora, uma vez que nos permite ter aqui mais eficácia, mais transparência, otimiza processos, melhora a comunicação interna e termos também aqui a possibilidade de darmos mais foco à experiência do colaborador, colocar a experiência do colaborador no centro das decisões, aumentar o engagement dos nossos colaboradores, a satisfação óbvia no trabalho, e termos aqui a possibilidade de termos RHs mais estratégicos, termos uma tecnologia facilitadora, termos a possibilidade de utilizar o nosso tempo e os nossos recursos de uma forma mais eficaz, mais eficiente e mais transparente, tanto a nível de gestão para os decisores, como depois para os nossos colaboradores, que obviamente esperam de nós um pouco mais. Agradeço a ambas a participação, agradeço obviamente também às pessoas que estiveram e que participaram no nosso webinar, e vou fechar então o nosso webinar. Qualquer questão que tenham, obviamente poderão sempre entrar em contacto direto com a F5 IT e nós estaremos obviamente disponíveis. Um abraço a todos.